Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história e operação do VLT de Berlim, conhecido localmente como Straßenbahn. Este sistema de transporte público é um dos mais antigos e extensos do mundo, desempenhando um papel vital na mobilidade urbana da capital alemã. História da construção. O VLT de Berlim tem uma história rica que remonta a 1865, quando os primeiros bondes puxados por cavalos começaram a circular pela cidade. Essa inovação trouxe um avanço significativo para a mobilidade urbana na época. A grande revolução veio em 1881, quando Werner von Siemens introduziu o primeiro bonde elétrico do mundo, operando em Lichterfelde. Esse marco foi um divisor de águas para o transporte público e serviu de modelo para diversas cidades ao redor do mundo. A transição dos bondes a cavalo para os elétricos foi gradual, e até o início do século XX, a maioria das linhas já havia sido eletrificada. Em seu auge, na década de 1920, o sistema era um dos maiores da Europa, cobrindo praticamente toda a cidade. No entanto, a Segunda Guerra Mundial causou destruição significativa na infraestrutura, resultando na redução da rede. Após a divisão de Berlim em 1949, os bondes tomaram rumos diferentes. Em Berlim Ocidental, foram progressivamente substituídos por ônibus e metrô, sendo desativados completamente em 1967. Em Berlim Oriental, por outro lado, o sistema foi mantido e expandido. Com a reunificação da cidade em 1990, iniciou-se um processo de reintegração do VLT, incluindo a reativação de linhas em áreas do antigo lado ocidental. Hoje, o VLT de Berlim é um dos maiores e mais modernos sistemas da Europa, combinando tradição e inovação para atender milhões de passageiros anualmente. Extensão e linhas. O VLT de Berlim é um dos sistemas de bonde mais extensos e bem estruturados da Europa. Atualmente, conta com 22 linhas em operação, sendo 9 classificadas como Metrotram, que possuem maior frequência e conectam áreas estratégicas da cidade. As linhas Metrotram são numeradas de M1 a M17, enquanto as linhas convencionais utilizam numeração de 12 a 68. Esse sistema facilita a navegação dos passageiros e garante ampla cobertura da cidade. A rede total do VLT se estende por aproximadamente 193 quilômetros, abrangendo diversos bairros, principalmente na região leste de Berlim. O sistema possui mais de 800 paradas, permitindo fácil acesso ao transporte público para milhares de berlinenses e turistas diariamente. A integração com outros modais como metrô, U-Bahn, trens suburbanos, S-Bahn e ônibus torna o deslocamento ainda mais eficiente. A maioria das linhas opera com intervalos regulares de 5 a 10 minutos durante o dia, enquanto à noite, o tempo de espera pode variar entre 10 e 30 minutos, dependendo da linha. Algumas linhas estratégicas, como a M2 e a M4, conectam importantes regiões residenciais ao centro da cidade, garantindo alta demanda ao longo do dia. Apesar de sua maior presença no lado oriental da cidade, o sistema tem passado por uma série de expansões para o setor ocidental, buscando atender novas áreas e reduzir a dependência de outros meios de transporte. Com sua vasta extensão e interconectividade, o VLT de Berlim continua sendo uma peça fundamental no transporte urbano da capital alemã. Antes de continuarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like e compartilhe com amigos que também se interessam por transportes públicos. Não se esqueça de deixar seus comentários abaixo. Queremos saber sua opinião e sugestões para futuros vídeos.
infraestrutura e trens. O VLT de Berlim é um dos mais modernos da Europa, operando sobre trilhos com bitola padrão de 1435 milímetros. A alimentação elétrica do sistema é feita por catenária aérea de 750 volts DC, garantindo eficiência energética e operação estável dos trens. Ao longo dos anos, a infraestrutura passou por diversas modernizações, incluindo a adaptação de plataformas para facilitar o acesso de passageiros com mobilidade reduzida. A frota atual é composta por diferentes modelos de bondes, sendo os mais utilizados o Duewag GT6N e o Bombardier Flexity Berlin. O GT6N, introduzido nos anos 1990, é um veículo de piso baixo com 26 metros de comprimento, projetado para aumentar a acessibilidade. Já o Flexity Berlin, que começou a operar em 2011, possui versões de 30 e 40 metros, com capacidade para até 240 passageiros, garantindo maior conforto e eficiência operacional. Os trens são compostos por 3 a 5 carros, dependendo da demanda da linha. As versões mais longas são utilizadas principalmente nas linhas Metrotram, que possuem maior fluxo de passageiros. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, câmeras de segurança e informações digitais para os usuários. As paradas do VLT são distribuídas de forma estratégica pela cidade, garantindo alta cobertura urbana. Muitas delas contam com painéis eletrônicos em tempo real, que informam os horários de chegada dos trens. Além disso, o sistema está em constante evolução, com investimentos contínuos na modernização da frota e na ampliação das linhas para oferecer um transporte mais eficiente e sustentável para Berlim. Operação e demanda. O VLT de Berlim opera de forma contínua, garantindo mobilidade eficiente para milhões de passageiros. O sistema funciona 24 horas por dia, com frequências que variam conforme a linha e o horário. Durante os períodos de pico, as linhas Metrotram podem operar com intervalos de 5 a 10 minutos, enquanto as linhas convencionais geralmente circulam a cada 10 a 20 minutos. No período noturno, algumas linhas estratégicas continuam funcionando, mas com intervalos maiores, entre 20 e 30 minutos. O VLT é uma peça-chave no sistema de transporte público berlinense, transportando cerca de 197 milhões de passageiros por ano. Esse número demonstra sua importância para a mobilidade urbana, principalmente em bairros do leste da cidade, onde sua presença é mais forte. A eficiência do sistema se deve não apenas à sua alta frequência, mas também à integração com outros modais, como o metrô, o BAN, os trens suburbanos, S-Bahn, e os ônibus. O controle operacional do VLT de Berlim é altamente automatizado, utilizando sistemas de monitoramento em tempo real para otimizar a circulação dos bondes e evitar atrasos. As paradas são equipadas com painéis eletrônicos informativos, exibindo o tempo estimado de chegada dos próximos trens, melhorando a experiência dos passageiros. Além da mobilidade urbana cotidiana, o VLT também desempenha um papel fundamental no turismo da cidade. Muitas das linhas passam por pontos icônicos, como a Alexanderplatz, a Ilha dos Museus e o Portão de Brandemburgo, permitindo que visitantes explorem Berlim de forma rápida e econômica. Com sua operação confiável e demanda crescente, o VLT continua sendo um dos pilares do transporte público na capital alemã. Preços e bilhetes. O VLT de Berlim faz parte do sistema integrado de transporte público da cidade, permitindo que passageiros utilizem um único bilhete para diferentes modais, incluindo metrô, U-Bahn, trens suburbanos, S-Bahn e ônibus. As tarifas são organizadas em 3 zonas tarifárias: A, B e C. A zona A cobre o centro da cidade. A zona B abrange áreas periféricas. E a zona C inclui regiões mais distantes, como o aeroporto de Berlim-Brandemburgo, BER e cidades vizinhas.
Os bilhetes variam conforme a necessidade do usuário. As principais opções incluem bilhete simples, válido por 2 horas, permite viagens ilimitadas dentro das zonas tarifárias escolhidas, sem possibilidade de retorno no mesmo percurso. O valor para as zonas A e B é de cerca de R$ 3,50. Bilhete curta distância. Permite até 3 paradas de VLT ou ônibus, ou 6 paradas de metrô ou trem, sem transferência entre diferentes linhas. O custo é aproximadamente R$ 2,40. Bilhete diário. Oferece viagens ilimitadas até as 3 horas da manhã do dia seguinte, custando cerca de 10 euros. Bilhete semanal e mensal. Ideais para residentes e trabalhadores, permitindo viagens ilimitadas dentro das zonas tarifárias escolhidas. O bilhete mensal custa cerca de 86 euros para as zonas A e B. Bilhete anual. Voltado para usuários frequentes, proporcionando economia a longo prazo. As formas de pagamento incluem dinheiro, cartões de débito, pós-crédito e aplicativos móveis, como o BVG Ticket App, que permite a compra digital e evita filas. A validação dos bilhetes é obrigatória antes do embarque, pois o sistema funciona sem catracas. Fiscalizações são realizadas regularmente, e passageiros sem bilhete válido podem receber multas de até 60 euros. Com tarifas acessíveis e diversas opções de bilhetes, o VLT de Berlim garante um transporte eficiente e prático para moradores e turistas. Expansões e futuro. O VLT de Berlim tem passado por constantes modernizações e expansões para atender a crescente demanda da cidade. Desde a reunificação alemã, esforços foram feitos para reintroduzir o sistema de bondes em áreas do antigo lado ocidental, onde muitas linhas foram desativadas ao longo do século XX. Esse processo continua até hoje, com projetos de extensão para conectar mais bairros e reduzir a dependência de automóveis e ônibus. Entre os principais planos de expansão, destacam-se novas linhas para o lado oeste de Berlim, incluindo áreas como Moabit, Charlottenburg e a região próxima ao portão de Brandemburgo. Essas regiões, tradicionalmente atendidas apenas por metrô e ônibus, receberão infraestrutura para bondes modernos, aumentando a capacidade de transporte público e reduzindo a sobrecarga em outros modais. Além da expansão da rede, há investimentos significativos na modernização da frota. A operadora BVG planeja substituir os modelos mais antigos por novos trens Flex de Berlim, que possuem maior eficiência energética e capacidade para mais passageiros. Essas novas unidades contam com tecnologia avançada, incluindo sistemas de recuperação de energia, iluminação LED e melhor acessibilidade para passageiros com mobilidade reduzida. Outra iniciativa importante é a digitalização do sistema, com melhorias nos aplicativos de transporte, integração de informações em tempo real e facilidades no pagamento eletrônico. Isso visa tornar o VLT mais intuitivo e acessível para moradores e turistas. No futuro, espera-se que o VLT de Berlim continue se expandindo e se modernizando, consolidando-se como uma alternativa de transporte sustentável e eficiente. A meta é tornar a mobilidade urbana ainda mais integrada, reduzindo emissões de carbono e melhorando a qualidade de vida na cidade. O VLT de Berlim é um sistema essencial para a mobilidade urbana, combinando tradição, eficiência e sustentabilidade. Com expansões e modernizações em andamento, ele segue evoluindo para atender cada vez mais passageiros. Seja para moradores ou turistas, continua sendo um transporte prático e acessível. Não se esqueça de deixar seus comentários e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!